Por que será que escolher uma profissão é tão difícil? Se tu tá passando por esse momento de escolha profissional e tem a sensação de que essa decisão acaba gerando muita angústia, muita ansiedade, fica comigo aqui no vídeo, que a gente vai conversar sobre alguns aspectos que acabam tornando essa decisão ainda mais desafiadora. E no final, eu vou compartilhar um exercício prático para te já começar a te observar em alguns pontos bem importantes. Oi, eu sou a Fabi Kronbauer, sou psicóloga e trabalho com orientação profissional e de carreira. Nesse canal, tu vai encontrar muitos conteúdos sobre autoconhecimento, escolhas e profissões, de forma muito prática e sensível. Geralmente, a escolha da profissão é uma das primeiras e grandes escolhas que a gente realiza. E parece que é uma das decisões mais difíceis que a gente faz na nossa vida, não é? Mas a gente acaba não percebendo que a gente realiza escolhas desde pequenos e que escolher, no geral, é muito desafiador. As escolhas são desafiadoras porque acabam envolvendo inúmeras renúncias. Envolve escolher um caminho e abrir mão de muitos outros, pelo menos nesse momento. E para muitas pessoas, isso acaba tocando em muitos medos profundos. Medo de errar, de decepcionar alguém, de se arrepender, de não dar conta. E é como se a gente estivesse em um enorme corredor cheio de portas. E a porta que a gente escolheu abrir, a gente não tem certeza se o que vai ter atrás é realmente o que a gente espera, é realmente o que a gente imagina. Então, a grande questão diante de tudo isso não é só escolher a profissão, é a relação que a gente acabou construindo com as escolhas ao longo da nossa vida. Muitos de nós crescemos aprendendo a nos adaptar, a agradar, a corresponder, mas não necessariamente a escutar a nós mesmos. E quando chega o momento da escolha profissional, tudo isso acaba aparecendo com muito mais força. A escolha profissional acaba sendo difícil e desafiadora por vários motivos, mas eu vou organizar em 4 pontos principais e talvez tu te reconheça em mais de um deles. O primeiro ponto é: as escolhas são difíceis. Escolher é difícil, ponto. E muitas vezes, diante dessa dificuldade, a gente acaba não escolhendo. Por isso, algumas pessoas acabam utilizando alguns recursos, algumas defesas, como por exemplo a procrastinação. Acabam deixando para escolher no último minuto possível, e isso acaba sendo confundido com conseguir agir sob pressão. Outro recurso muito utilizado é deixar o tempo decidir, ou fazer o que apareceu. É o famoso deixar a vida me levar. Ou ainda, terceirizar essa decisão, deixar que algum familiar, alguma pessoa próxima decida por mim. Assim, eu acabo não tendo a responsabilidade pela escolha. É muito importante lembrar que não escolher também é uma escolha, só que é uma escolha que costuma gerar muita ansiedade, insatisfação e sentimento de estagnação. Por isso, eu acredito muito que as escolhas precisam ser feitas de forma consciente, senão a vida profissional acaba perdendo sentido. O segundo ponto é a falta de autoconhecimento, mas não no sentido superficial. É realmente ter clareza e compreender o que me motiva, o que me dá energia, o que me trava, o que me faz perder a noção de tempo. Entender qual é o meu perfil e como que eu posso utilizar as minhas potências, as minhas forças ao meu favor. Muitas pessoas sabem o que não querem, mas têm muita dificuldade de realmente entender e identificar o que querem. E isso acontece geralmente por falta de espaço interno para se escutar. O terceiro ponto é a falta de critérios claros. Esse ponto acaba sendo uma consequência do segundo. Se eu não me conheço, é muito difícil que eu tenha clareza e compreenda quais são os critérios que eu utilizo para fazer escolhas. Sem critérios, qualquer opção parece confusa, tudo gera dúvida. Tu não sabe o que é a prioridade, se é a rotina, se é o dinheiro, se é o reconhecimento, se é a flexibilidade, se é a estabilidade. E quando a gente não sabe quais são as nossas prioridades, do que de fato a gente não abre mão, tudo parece ter o mesmo peso, e isso acaba gerando muita angústia. E aí entra o quarto ponto, que são as influências externas.
Quando os 3 primeiros pontos não estão bem estruturados e esclarecidos para nós, é muito mais fácil da gente ser influenciado pelas expectativas dos nossos familiares, pelas comparações, pela pressão social e por muitas outras questões. Quando não existe essa clareza interna sobre realmente quem eu sou e sobre o que é importante para mim, as referências elas acabam vindo de fora. E o problema não é ouvir o outro, mas viver uma vida inteira deixando que os outros decidam por mim. E isso acaba gerando muita culpa e um sentimento constante de estar fora do nosso próprio caminho. Agora eu vou compartilhar um exercício prático e simples, mas muito potente para te começar a te observar. O nome do exercício é Gosto e Faço. A ideia é que tu possa ir te observando ao longo do dia a dia e identificar algumas atividades que tu realiza e não realiza. Saia do óbvio, aproveite esse exercício para refletir e te conhecer mais. Em cada quadrante, tu vai preenchendo conforme a descrição da imagem, com as atividades que tu gosta e realiza, as atividades que tu gosta, mas tu não realiza, as atividades que tu não gosta e acaba realizando, e também as atividades que tu não gosta e não realiza. Eu vou deixar o link para o exercício na descrição aqui do vídeo. Se fizer sentido para ti, comenta aqui embaixo, que eu gravo um outro vídeo só sobre esse exercício, inclusive explicando mais profundamente como fazer a análise das respostas. E se tu gostou desse conteúdo e quer receber mais informações como essa, te inscreve aqui no canal. Um beijo e até o próximo vídeo!